Torcedor, a saída de Lucas Lima é um prejuízo muito grande esportivo para o esporte. Vou falar, em 2024, na Série B, aqui no esporte, do acesso, ele recebia 350 mil por mês. Vou explicar como era isso. Tem que ter força de barganha, tem que saber gerir, tem que ter conhecimento. Tá faltando conhecimento de mercado de futebol? Porque Matheus Alexandre sai treinador, sai diretor e Matheus Alexandre continua lá, intacto. Um cara que realmente não foi aceito pela torcida do esporte, mas permanece titular. E Lucas Lima, o cara que é aceito pela torcida, que foi o cara do acesso em 2024, o esporte perde. Será que foi erro de gestão, erro de administração? Ele recebia, eu vou explicar aqui, ele recebia 350 mil em 2024. Eu vou explicar como era isso. E aqui, torcedor, lá no Remo, ele é esperado como a maior contratação do Remo, viu? A maior contratação do Remo. Estão há muito tempo monitorando o Lucas Lima. E eu vou falar sobre isso aqui, desde quando o esporte já estava virtualmente rebaixado, o Remo já monitorava Lucas Lima. Vamos falar sobre isso. E o que o esporte vai trazer no lugar do Lucas Lima? O que foi que o Ítalo falou no... Estou preocupado. O que o Ítalo falou no Cast FC de Rodrigo Raposo? Vamos se basear por isso, depois da vinheta. Bota o hino da máquina, torcedor. Você é esporte, então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar. Se inscreve, dá um like e aperte o sininho. A verdade é o que importa, torcedor. Quem gosta de ser enrolado? Quem gosta de ser enganado? Aqui nesse canal só sai a verdade. Não vou babar ninguém, não. Vou falar a verdade para você, torcedor, com relação ao nosso esporte, à nossa instituição. Vamos lá. Sempre vai ser assim. Vamos lá. O que a gente não puder, a gente vai falar de forma interpretativa dentro de fatos, de evidências. Vamos lá. O que eu quero dizer, torcedor? Antônio Oliveira, no ano passado, segurou Matheus Alexandre. Foi o maior erro de Antônio Oliveira, segurar o lateral Matheus Alexandre, que tem um salário alto, viu? Tem um salário alto, que foi comprado por 9 milhões, tem um salário alto, viu? Tem um salário alto. Saiu Antônio Oliveira, Antônio Oliveira se queimou, né? Na estreia tirou Hereda, que vinha jogando bem, e botou Matheus Alexandre titular. Foi 4-0, a torcida virou contra, revoltou o elenco, foi uma loucura ali. Se queimou um treinador, né, com Antônio Oliveira, e se impacta nos diretores. Veio Daniel Paulista, dispensou 10 jogadores, Fabrício Domingues, dispensou um monte de jogadores, Tite Ortiz, mas segurou Matheus Alexandre. Eu fico pensando que é um jogador que não agrada a torcida. É um jogador que a torcida reprova. Já por vários jogos, é reprovado. Por várias partidas. E eu estou perdendo um jogador. Eu estou perdendo. Entenda Lucas Lima. Vou explicar aqui para você. Lucas Lima, de 2022, fazendo uma estatística, é um cara que joga 50 partidas por ano. Você entende que uma Série B tem 38 partidas? Ele joga, em média, 50 partidas. Isso é fato. Sabe? É um cara que no ano passado, mesmo o esporte naquela decadência, ele foi o rei das assistências. Todo jogo, no Santos, quando ele jogou em 2023, no Sport em 2024, no Sport em 2025, é o cara da assistência. Ele teve 10 assistências e 5 gols no ano passado. Lá o Remo está esperando ele como a grande contratação impactante. Você entende que o cara é um custo-benefício que não vive no DM? Aí eu vou, sabe, trazer 3 bagres que vão ficar no DM, que não sabe jogar e que a ilha não vai aceitar. Tá entendendo? A Ilha do Retiro não aceita. Por exemplo, vou falar aqui, o Náutico está fazendo um elenco dentro do conforme do Náutico. Um elenco fraco, um elenco limitado, um elenco de Série C, um elenco de correria. Mas para o esporte é diferente. O Náutico está fazendo, dentro do seu contexto, um elenco para não cair.
vai brigar na série B para não cair para C. Esse é o objetivo do Náutico. Esse é o primeiro objetivo do Náutico. Esse é o elenco do Náutico. Mas o Sport, a gente não pode fazer a nova gestão, não pode montar um elenco pior do que Yuri montou nos 3 anos na Série B. Não é dinheiro não, porque em 2022, aqui não é defendendo nem Yuri, nem Matheus, não, aqui é falando a verdade. Em 2022, o Sport não tinha dinheiro. Tinha vindo de pandemia mundial. O Sport com a crise financeira de 2017, 2018, de Richard, de um monte, estava sem dinheiro. Mas o Sport fez um elenco competitivo. Né? Trouxe o Búfalo, trouxe não sei quem, Edinho, trouxe me esqueci de um camisa 10 muito bom aqui, que eu me esqueci na hora, em 2022, Raiva Negras, Búfalo, coisa e tal, mas teve um 10 bom. O Sport ficou vice-campeão da Copa do Nordeste e não subiu por causa, e trouxe Thiago Coutinho também, né? Gustavo Coutinho. E só não subiu por causa do goleiro Saulo. Você lembra de 2022? A teimosia da direção, do departamento de futebol, não mudou o goleiro e a gente foi roubado contra o Vasco e não subiu. Mas brigou para subir. Em 2023, o time de Wagner Love, pedindo para a torcida ficar em casa, que reclama, de Edinho, de Enzo Moreira, a gente não subiu por um ponto. O último jogo com o Vitória disse que o Vitória já campeão da Série B, farrando, e a gente ficou um ponto e perdeu pro Vitória, mas competiu, ficou lá brigando no G4. E em 2024 a gente subiu. A gente subiu com Lucas Lima, foi fundamental. O Sport pagou 500 mil para Lucas Lima jogar o último jogo contra o Santos. E a gente subiu com Barleta, Lucas Lima, Gustavo Coutinho, Zé Roberto, enfim. Tá entendendo, torcedor? Então, o que eu quero dizer, veja só, o Santos, como ele veio para o Sport, ele foi craque no Santos, mas foi para o Palmeiras, ficou queimado com a torcida no Santos. Quando o Santos caiu de 2023 para 2023, caiu da Série B de 2023, da Série A 2023, Lucas Lima não aceitou reduzir o salário. A gente sabe que Lucas Lima é agenciado por 2 empresários, e uma agência que empresaria Lucas Lima é o pai de Neymar. É o pai de Neymar. E tem um empresário, né, que faz o negócio, mas também tem a parte da agência do pai de Neymar. Né? Como foi que aconteceu? O Santos ele não quis reduzir salário, ele não quis reduzir salário. Quando o Santos caiu da A para B, ganhava 350 mil. O que o Santos fez? O Sport, ele veio para o Sport ganhando 350 mil em 2024. Subiu, foi peça importante no acesso. O Sport pagou 500 mil para ele jogar o último jogo. Mas sendo que era assim, o Sport pagava 200 mil. O Sport pagava 200 mil, 60% do salário dele. E o Santos pagava 150 mil, 40% do total de 350 mil. Ele ganhava 350 mil em 2024. Agora eu pergunto, quanto ganha Matheus Alexandre? Um jogador que foi comprado por 9 milhões. Será que Lucas Lima na Série A não era o maior salário não, viu? O maior salário era Sérgio Oliveira, 800. Tinha um que ganhava 600 mil, né? O Rivera, era 500 mil. E o Matheus Alexandre ganha quanto? Ganha igual a Lucas Lima? Ganha próximo? Porque ele tá lá treinando e ninguém chama ele para reduzir salário. Pois é. E é um cara que a torcida não aceita. Pois é. E o Roger vem com o mesmo dilema de Antônio Oliveira, Daniel Paulista e Roger, de segurar o cara. É coisa que eu não consigo entender. Nem o cientista da NASA consegue entender a permanência de Matheus Alexandre e a perca de Lucas Lima. No Cast FC, o Ítalo Rodrigues, que é um cara muito inteligente, mas eu não sei se ele tem grande poder de barganha não, viu? Como executivo. Eu sei que ele é muito inteligente, mas não sei se o poder de barganha dele, por exemplo, se ele traria se ele tem poder de chegar no Santos, para o Santos dividir um jogador o salário. Isso eu não sei como foi feito em 2024. Com quem era o executivo aqui, me esqueci o nome do executivo do esporte, era o André Figueiredo. André Figueiredo fez. Pois é, vamos lá. O que acontece?
No Cast FC, Rodrigo Raposo pergunta a Ítalo Rodrigues: se Lucas Lima não fechar, ele vai trazer 3 jogadores. 3 jogadores nível que o Náutico traz. Veja o elenco do Náutico, torcedor. O do Santa tudo bem que está na Série C. Não tem um jogador que tem qualidade técnica. No mínimo que se pede para jogar uma Série B, para ficar dentro do G4, do G3, do G2, do G1. No Náutico, vê o time do Náutico, torcedor. Vai brigar para não cair, mas vê se tem algum jogador que vá para a Série A. Veja se tem algum jogador que vai para algum clube que tem um orçamento para brigar pelo acesso, pelo G1, pelo G2 da Série B, pelo G3 ou pelo G4. Não tem, só tem correria. Mas essa filosofia que acha que no esporte, na Ilha do Retiro, o time do Náutico que está aqui, pega o time do Náutico, bota a camisa do jogador do esporte e bota na ilha. Não vai vingar. Não vai vingar. Só correria não vinga na ilha. A torcida do esporte é uma torcida campeã brasileira. Ela tem um patamar de exigência cultural, doutrinado muito grande. De geração a geração. Campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, um clube que joga muito a Série A. Tá entendendo? Então fica difícil. Fica difícil você perder um jogador como Lucas Lima e ter essas contratações que o Sport está trazendo. Zé Delivery, Marlon, Davi Gabriel, Davi Gabriel? Parece que é Davi Gabriel, lateral esquerdo. Cara. A gente não pode, Matheus Souto Maior não pode fazer um time na Série B pior do que o Yuri. Passou 3 anos na Série B, mas era competitivo. Inclusive, ele pegou a última Série B dele, a de 2022, tinha 4 clubes grandes. Tinha o Grêmio, o Cruzeiro e o Vasco. E o Bahia, sim. E o Bahia. Série B, sem recursos. Não adianta terceirizar a culpa, não. É porque não tem recurso, não. Falta também conhecimento de mercado, conhecimento dos empresários do mercado. Falta poder de barganha, poder de convencimento. Valeu, torcedor do esporte. O Sport, o último clube do Lucas Lima, tentou procurar o jogador para renovar o contrato. As partes não chegaram a um acordo por conta de questões salariais. O Sport queria reduzir o salário do Lucas Lima de uma forma bem drástica. O jogador não aceitou. E o Remo, que já observava o jogador no mercado, entrou na negociação e fez uma proposta formal ao jogador. As partes negociam. O que a gente sabe é que há um interesse muito grande do Remo. O Lucas Lima é tratado como prioridade dentro do clube. Mas nada certo ainda. Houve uma proposta, há negociação. E se for pela vontade do Remo, contar com o jogador para a Série A do ano que vem.